Guerra dos Judeus. Flávio Josefo. Parte 14. Livro 4, capítulo 1. Cidades da Galileia e da Galaunita, que ainda eram contra os romanos. Nascente do pequeno Jordão. 285. As praças da Galileia, que se tinham revoltado contra os romanos, depois da tomada de Jotapate, voltaram à obediência, quando eles tomaram também Tariqueia. Assim apoderaram-se de todas as cidades e de todas as praças fortificadas, exceto Giscaia e o monte Itaburim. Gamala, que está situada no lago, em frente de Tariqueia, e que depende do reino de Agripa, também se tinha revoltado. Sogã e Seleucia, que são da Galaunita, haviam-lhe seguido o exemplo. Sogã está na parte superior desta província, e Gamala na inferior. Seleucia está situada no lago Semechon. Tem de extensão 60 estádios e de largura 30, e a maré chega até Dafiné. Além das outras vantagens da natureza que tornam esse país muito delicioso, há nascentes que aumentam um rio chamado Pequeno Jordão, no lugar do Templo do Boi Dourado, onde desemboca no Grande Jordão. O rei Agripa tinha, desde o começo da revolta, feito um tratado com os de Sogã e os de Seleucia. Capítulo 2. Situação e força de Gamala. Vespasiano cerca. O rei Agripa quer persuadir os sitiados a se entregarem e é ferido com uma pedrada. 286. Gamala, confiando em sua situação, que é ainda muito mais forte que a de Jotapate, não quis entrar naquele tratado. Ela está construída sobre uma colina, que se eleva do meio de um alto monte, o que lhe mereceu o nome de Damel, que significa camelo. Mas os habitantes corromperam-no e o chamam de Damal em vez de Damel. Sua frente e seus lados são protegidos por vales inacessíveis. O lado que está perto da montanha não é difícil de se abordar, mas os habitantes tornaram-no também inacessível por uma grande trincheira que ali cavaram. Os sopés estão cobertos de grande número de casas, olhando-se do lado do sul da cidade, construída como sobre um precipício. Parece que está prestes a desabar. Eleva-se deste mesmo lado uma colina muito alta. O vale, que lhe está ao pé, é tão profundo que servia de fortaleza. E no lugar onde terminava a cidade havia uma fonte dentro de suas muralhas. Parecia que a natureza sentia prazer em tornar essa praça inexpugnável. E Josefo lá tinha feito grandes fossas e várias minas. Seus habitantes eram ainda mais valentes do que os de Jotapate, e embora não fossem tão numerosos, sua confiança na força de sua cidade e na grande abundância de todas as coisas tornavam-nos negligentes e tirava-lhes o temor de seus inimigos. Lá se reuniram e para lá levaram bens de todas as partes, como a um lugar garantido e seguro. O rei Agripa a tinha inutilmente sitiado durante 7 meses. 287. Vespasiano levantou o acampamento de Amaús, perto de Tiberíades, que tem esse nome por causa de uma fonte de água quente que cura diversas doenças, e foi para Gamala. A situação da praça não lhe permitiu rodeá-la completamente, por uma circunvalação,
mas fortificou todos os quarteirões que podiam ser fortificados e ocupou o monte que está acima da cidade. Os romanos, segundo o costume, fortificaram o acampamento, rodearam como com um muro e dividiram seus trabalhos. A 15ª legião encetou aquele onde havia uma torre construída no lugar mais alto da cidade, do lado do oriente. A 5ª legião, o que está fronteiro ao centro da cidade, e a 10ª enchia as fossas e outros lugares vazios. 288. O rei Agripa aproximou-se das fortificações para exortar os sitiados a se entregarem, mas foi ferido no cotovelo direito por uma pedrada. Aquela ferida pôs os seus em grande aflição e irritou muito os romanos, quer pelo afeto que tinham por ele, quer porque não duvidavam de que, se os judeus tinham tão pouco respeito por um príncipe de sua nação, não haveria crueldades de que eles não fossem capazes contra os estrangeiros. Capítulo 3. Os romanos tomam Gamala e são depois obrigados a sair de lá com graves perdas. 289. A atividade infatigável dos romanos, unida ao seu grande número, fê-los terminar seus trabalhos em pouco tempo, e então eles colocaram as máquinas. Xarés e José, dois dos mais influentes da cidade, dispuseram seus homens e exortaram-nos a se defenderem com coragem. Porém, os mais sensatos não estavam muito tranquilos, porque não acreditavam poder sustentar um cerco tão prolongado, pois tinham falta de água e de várias outras coisas necessárias. Assim, resistiram somente um pouco. Quando se sentiram atingidos pelos quadros e pelos dardos e pelas pedras que as máquinas atiravam, retiraram-se para a cidade. Os romanos, depois de terem feito uma brecha com um ariete, atacaram por 3 lugares ao mesmo tempo, e o ruído de suas trombetas e de suas armas aumentou ainda mais com o vozerio dos habitantes. Os sitiados resistiram muito e corajosamente, até que se sentiram oprimidos pelo grande número dos inimigos. Foram então obrigados a ceder e a se retirar para os lugares mais elevados da cidade. Mas os romanos perseguiram-nos e os atacaram. Dispersaram-nos e os mataram nas ruas estreitas e inclinadas, onde eles não podiam ficar de pé para se defender. Lançaram-se em massa para salvar sobre as casas que estavam abaixo. Para se salvar sobre as casas que estavam abaixo. Como elas eram mal construídas, tão grande peso as fazia desmoronar. Caindo, faziam também cair outras, e estas ainda outras. Os romanos, entretanto, preferiram isso a ficar num lugar descoberto. Muitos foram assim exterminados, outros sufocados pela poeira, outros estropiados, e assim um grande número morreu. Os sitiados que vinham com prazer cair em suas casas, apertavam-nos cada vez mais por obrigá-los a sair de lá e matavam do alto, a golpes de dardos, os que caíam nos caminhos escorregadios. As ruínas das construções forneciam-lhes pedras. Os mortos davam-lhes armas, e eles se serviam das espadas dos que ainda respiravam para acabar de matá-los. Vários romanos mataram-se, atirando-se para baixo, para se salvar das casas que viam prestes a desabar. Os que podiam fugir não sabiam para onde ir, porque não conheciam os caminhos, e a poeira era tão espessa que não se podia reconhecer. Por isso lançavam-se uns contra os outros.
Os que podiam escapar saíam logo da cidade. Capítulo 4. Valor extraordinário de Vespasiano nessa ocasião: 290. Tito não estivera nesse perigo, porque alguns tempo atrás, antes, tinha sido mandado à Síria contra Mutiem. Mas Vespasiano lá esteve todo o tempo, e jamais sofreu tanto, por ver assim seus homens esmagados pelos escombros de uma cidade que eles tinham tomado. Colocaram-se num lugar bem elevado, de onde, embora estivesse ainda em extremo perigo, não quis fugir, porque julgava vergonhoso e perigoso voltar as costas aos inimigos. Colocara-se num lugar bem elevado, de onde, embora estivesse ainda em extremo perigo, não quis fugir, porque julgava vergonhoso e perigoso voltar as costas aos inimigos. Os grandes feitos que haviam tornado sua vida gloriosa vinham-lhe à memória e animavam-no a nada fazer indigno de sua virtude. Como se Deus o ajudasse particularmente num perigo tão grave, ele ficou com aquele pequeno número de homens no mesmo lugar, cobrindo-se com as armas. Ficaram firmes para resistir aos dardos que lhes eram atirados do alto. Tão grande coragem e valor parecia aos judeus ter algo divino. A admiração diminuiu sensivelmente os esforços, e quando esse grande general viu que eles não atacavam mais, retirou-se pouco a pouco, e só lhes voltou as costas quando já estava fora da cidade. Esta luta custou a vida de um grande número de romanos, dentre outros a Ebúcio, que se havia distinguido em tantos combates e que tinha causado tantos danos aos judeus. Um oficial chamado Calo, que se havia escondido numa casa com 17 soldados sírios, tendo ouvido à noite aqueles que ali moravam falar à mesa da maneira como tinham deliberado agir contra os romanos, matou-os todos durante a noite e salvou-se com os seus no acampamento, sem ter recebido mal algum. Capítulo 5. Palavras de Vespasiano ao seu exército, para consolá-lo do mau êxito que tivera. 291. Como os romanos jamais haviam tido tão mau êxito, Vespasiano, vendo os inimigos, Nossa, hoje tá difícil, hein? Desculpa, pessoal. Tô com uma dor de cabeça terrível aqui, mas eu vou me concentrar bem, tá bom? Vamos lá. 291. Como os romanos jamais haviam tido tão mau êxito, Vespasiano, vendo os seus abatidos pela dor de tal perda, e mais ainda pela vergonha de tê-los abandonado em tão grande perigo, tudo fez para consolá-los. Não quis falar de si mesmo para não parecer que lhes fazia censuras. Contentou-se em dizer-lhes que era necessário suportar generosamente as adversidades comuns a todos os homens, que jamais se conquistam vitórias sem derramamento de sangue, que a sorte deixaria de ser sorte se fosse constante. E como ela se compraz com as mudanças, não deveriam achar estranho que lhes tivesse feito sentir por aquela pequena perda a gratidão que lhe deviam por tê-los feito obter tantas vantagens sobre os judeus, e que não há menos covardia em se deixar abater pelos maus resultados do que insolência em se gabar dos favoráveis. Considerai, pois, acrescentou ele, que podemos passar em um momento
de uns aos outros, que são verdadeiramente valentes aqueles cuja alma permanece inalterável na felicidade e na desgraça, e que sabem aproveitar as adversidades. O que nos aconteceu não deve ser atribuído nem à falta de coragem de nossa parte, nem ao valor dos judeus. A natureza combateu por eles contra nós. É unicamente a ela que eles devem não termos nós sido vencedores, depois de os termos vencido. Se tivéssemos que vos censurar, seria somente por excesso de coragem, que vos fez perseguir os inimigos até a parte mais alta da cidade, que lhes dava vantagem sobre nós, quando vos devíeis contentar de vos terdes tornado senhores da cidade baixa e de obrigá-los, em seguida, a travar um combate que a dificuldade de tal posição não teria tornado tão desigual. Mas devemos reparar com um procedimento bem sensato a falta que um excessivo ardor vos fez cometer. Essa impetuosidade inconsiderada é indigna dos romanos, que nada devem fazer imprudentemente. Ela é própria dos bárbaros e deve deixá-la para os judeus. Retomemos, pois, nossa maneira ordinária de agir. Que esse mau êxito, em vez de nos assustar, nos incite pelo desprazer de lhe termos dado motivo, e que cada qual procure na sua coragem e na sua espada consolar-se pela perda de seus amigos, matando os que lhes tiraram a vida. Dar-vos-ei o exemplo, continuando a me expor, por primeiro, ao perigo, e a dele retirar-me por último. 292. Estas palavras de tão grande general restituíram a alegria a todo o exército. Os sitiados, por seu lado, sentiram também muito prazer, primeiro pela vantagem que tinham obtido contra toda espécie de probabilidade, prazer que depressa cessou, porque eles não podiam mais esperar nem entrar num acordo, nem escapar, e começavam também a lhes faltarem os alimentos. Assim começaram a perder a coragem, mas não deixaram, nesse desânimo, de trabalhar com todas as suas forças para se defenderem. Os mais valentes tomaram a guarda da brecha, os outros das muralhas que estavam intactas. Os romanos reconstruíram suas plataformas para um novo ataque. Vários habitantes fugiram para os vales mais bem definidos, onde não se punham guardas, outros para os esgotos, onde aqueles que não ousavam sair com medo de serem aprisionados morriam de fome. Reunia-se tudo o que havia de alimentos, para que os que ainda estavam em condições de combater, e para aqueles aos quais o extremo a que estavam reduzidos não fazia perder a coragem. Capítulo 6. Vários judeus fortificam-se no monte Aburim, e Vespasiano manda Plácido contra eles. São totalmente derrotados. 293. A preocupação que este cerco tão difícil dava a Vespasiano não lhe impedia, porém, de pensar ao mesmo tempo em dispersar os judeus que haviam ocupado o monte Itaburim. Este monte, onde uma grande multidão de povo se havia reunido e cuja altura é de 30 estádios, está situado entre o Campo Grande e Citópolis. É inacessível pelo lado do norte, e há no seu vértice uma planície de 26 estádios. José e os judeus
que o seguiram tinham-no rodeado de muralhas, em 40 dias, embora ele não tivesse água naquele lugar, a não ser a que caía do céu. Mas haviam-na providenciado embaixo com material necessário para essa obra. 294. Vespasiano para lá mandou Plácido, com 600 cavaleiros, e como teria sido imprudência atacar os judeus com tão poucas tropas, quando eles estavam no monte, contentou-se em exortá-los à paz, com a promessa de perdoá-los. Vários adiantaram-se para ele, fingindo estarem de acordo, mas com a intenção de atacá-lo de improviso. Ele tinha por seu lado o mesmo intento, e conseguiu o que queria, pois falando-lhes com mais suavidade, atraiu-os insensivelmente para o campo. Lá os judeus atacaram. Ele fingiu querer fugir, e quando eles se adiantaram muito na planície, Plácido fez meia volta, matou muitos, dispersou e afugentou os outros, impedindo que voltassem para o monte. Os que lá haviam ficado abandonaram-no em seguida, a fim de fugir para Jerusalém, e os habitantes do lugar entregaram-se a Plácido, porque sentiam muita falta d'água. Capítulo 7. De que maneira a cidade de Gamala foi por fim tomada pelos romanos? Tito foi o primeiro a entrar na cidade. Grande carnificina. 295. No entanto, uma grande parte dos sitiados em Gamala, que pareciam ser os mais corajosos, escondiam-se para se salvar. Os que não podiam pegar armas morriam de fome. Havia apenas um pequeno número de verdadeiros valentes que ainda sustentavam o cerco. No dia 22 de outubro, 3 soldados da 15ª Legião, que estavam de guarda, aproximaram-se mansamente antes da noite. Do pé da mais alta das torres da cidade, que estava do seu lado, lá, com o auxílio das trevas, e sem que os guardas daquela torre o percebessem, arrancaram-lhe dos alicerces 5 grandes pedras e retiraram-se imediatamente. A torre caiu em seguida com um grande ruído e esmagou sobre os seus escombros todos os que nela estavam. Esse imprevisto acontecimento lançou tal espanto no espírito dos que defendiam os outros postos que fugiram para todos os lados, e os que saíam da cidade para se salvar eram mortos pelos romanos. Xarés estava então muito doente, e o temor que sentiu apressou sua morte. Os romanos, lembrando-se do que lhes havia acontecido antes, não ousavam entrar na cidade. Queriam esperar até o dia seguinte. Mas Tito, que já estava de volta, animado pelo ressentimento da desgraça que havia sofrido durante sua ausência, entrou mansamente, com 200 cavaleiros e alguns soldados escolhidos. Imediatamente espalhou-se a notícia por toda a cidade de sua chegada. Uma parte dos sitiados fugiu desesperada para o castelo, levando as mulheres e as crianças. Outros foram apresentar-se a Tito, mas foram mortos por seus soldados. Outros, não podendo entrar no castelo e não sabendo o que fazer, atacaram os corpos de guarda dos romanos. A imagem da morte campeava por toda parte de diferentes maneiras. O ar ecoava lugubremente, com tantos uivos e gemidos, e toda a cidade estava imersa em rios de sangue que corriam dos lugares elevados. Vespasiano levou todas suas tropas contra o castelo. Estava situado sobre o vértice da montanha, num lugar pedregoso e de dificílimo acesso, todo rodeado de rochedos e tão elevado que as flechas atiradas pelos romanos não chegavam até lá. Os judeus tinham, ao contrário, a vantagem de repeti-los facilmente a golpes de dardos e de pedras. Mas como o céu se tinha declarado em favor dos romanos contra aquele infeliz povo, começou a soprar um vento forte que impedia seus dardos para os judeus, e trazia os que eles mesmos lançavam, sem que pudesse chegar até eles.
Esse vento impetuoso fazia também que eles não pudessem ficar de pé nos lugares que deveriam defender, e a espessura da nuvem tirava-lhes a visão dos romanos. Dessa maneira, estes, tendo chegado ao alto da montanha, rodearam-nos de todos os lados, e a recordação daquele dia, que lhes havia sido tão funesto, animava-os de tal modo, que mataram indiferentemente os que resistiam e os que se entregavam. Os outros, não tendo mais esperança de salvação, atiravam as mulheres e as crianças do alto do rochedo e se precipitavam também, para não sobreviver. E nisto sua crueldade para consigo mesmos sobrepujou em número a que a cólera dos romanos fê-los experimentar. 5.000 pereceram desse modo, e ao invés, houve somente 4.000 mortos. De repente, nunca a vingança foi tão além como essa dos romanos. Não pouparam nem mesmo as crianças, e desse infeliz povo só restaram 2 filhas de Felipe, filho de Joaquim, homem de alta posição, que tinha sido general do exército do rei Agripa, ainda que elas não devessem a sua salvação à clemência dos romanos, mas por terem se escondido, foram encontradas somente depois da matança. Assim, nesse dia, 23 de outubro, deu-se a inteira destruição de Gamala, que se tinha começado a revoltar a 21 de setembro. Capítulo 8. Vespasiano manda Tito, seu filho, sitiar Giscala, onde João, filho de Levi, originário dessa cidade, era chefe dos revoltosos. 296. Restava então somente Giscala, única cidade da Galileia que ainda não tinha sido tomada. Uma parte daqueles que lá estavam desejavam a paz, porque quase todos eram trabalhadores, cujos bens consistiam em tudo o que podiam tirar do seu emprego e trabalho. Havia, porém, outros, em muito grande número, e mesmo dos habitantes do lugar, que haviam sido corrompidos pelas suas relações com os ladrões e assaltantes, e João, filho de Levi, os impelia à revolta. Era um homem muito mau, grande e mentiroso, inconstante em seus afetos e que não punha limite às suas esperanças. Tudo fazia para conseguir os seus fins, e ninguém duvidava de que assim procedia pelo desejo de se elevar em autoridade, incitando com tanto ardor esta guerra. Todos os revoltosos obedeciam-lhe. Embora o povo estivesse bastante disposto a tratar com os romanos, não podia, porém, fazê-lo pelo temor que tinha dos revoltosos. Vespasiano ordenou a Tito que marchasse contra aquela praça com 1.000 cavaleiros. Mandou a 10ª legião a Citópolis e foi com as 2 outras a Cesareia, a fim de dar ocasião às suas tropas de descansar, depois de tantas fadigas, e pô-las em condição de suportar o que lhes restava ainda a empreender, pois ele julgava que Jerusalém lhe daria ainda ocasião para isso, por ser a capital da Judéia extremamente forte, e nada era mais difícil do que se apoderar de uma cidade defendida por um número tão grande de homens, como o que chegava de todas as partes, e cujo extremo valor tornava difíceis de vencer, mesmo quando a força da praça não lhes aumentassem ainda a coragem. Assim, ele queria preparar seus soldados para tão grandes objetivos e tão perigosos combates, como se preparam atletas para as competições. Capítulo 9. Tito é recebido em Giscala, onde João, depois de o ter negado, foge de noite, refugiando-se em Jerusalém.
297. Depois que Tito viu a cidade de Giscala, achou que era fácil tomá-la. Mas como o sangue derramado em Gamala tinha satisfeito plenamente a sua vingança, ante as perdas sofridas pelos romanos naquele cerco, e sua clemência tinha horror ao tratamento que os soldados dispensariam sem dúvida aos de Giscala, confundindo os inocentes com os culpados, se a tomasse de assalto, resolveu procurar antes conquistá-la pelas boas maneiras. Assim, disse àquele grande número de homens que lá estavam, dos quais a maior parte eram revoltosos, que ele não compreendia por que razão, se todas as outras cidades tomadas se tinham submetido. Eles se julgavam os únicos que podiam resistir ao poder dos romanos, depois de ter visto que as cidades muito mais fortes que a deles tinham sido tomadas ao primeiro assalto, e que as que lhes tinham aberto as portas viviam tranquilamente sob sua proteção. Se queriam fazer como eles, não insistindo mais num intento que não poderiam absolutamente conseguir, ele dava-lhes sua palavra de tratá-los do mesmo modo e esquecer a insolência que haviam tido em se revoltar, porque julgava dever perdoá-la, com a esperança de que se iludiam de reconquistar a liberdade. Mas, se recusassem ofertas tão vantajosas, ele os trataria com todo rigor. E conheceriam então, muito tarde, que aquelas muralhas, em cuja força confiavam, se-lhes iam fraca defesa contra as máquinas dos romanos, e que eles, embora os mais corajosos de todos os galileus, por sua culpa, tornar-se-iam escravos. Tito falou assim, e nenhum dos habitantes lhe deu resposta. Nem podia responder-lhe, porque os sediciosos se haviam apoderado das muralhas, e tinha posto guardas em todas as portas, com a proibição de deixar entrar quem quer que fosse. João tomou a palavra por todos, e disse que aceitava o oferecimento, e persuadiria os outros a aceitá-la também, ou a isso os obrigaria pela força. Mas rogava que lhe concedesse ainda aquele dia para a observância de suas leis, que os obrigavam a santificar o sábado, e não lhes permitia outro sim fazer naquele dia tratados de paz, bem como tomar as armas para fazer guerra, aos que eles não se podiam opor, nem obrigá-los, sem piedade. E aquela demora em nada importaria, pois se alguém quisesse fugir de noite, era fácil a Tito impedi-lo, fazendo boa guarda, e ele teria mesmo vantagem, pois sendo sua intenção salvá-los, não era uma ação menos digna ter consideração à observância de suas leis, bem como a eles o dever indispensável de não as violar. Tito não se contentou de lhes conceder o que lhe pediam, mas foi acampar bem longe da cidade, perto de uma aldeia chamada Sidessa, que pertencia aos tírios e que sempre foi inimigo dos galileus. Mas não era por respeito ao dia de sábado que João havia falado daquele modo. O temor de ser abandonado se fossem atacados fazia-o pôr sua única esperança na fuga. Seu fim era enganar Tito e fugir de noite. Há motivo de se crer que Deus o quis preservar para a ruína de Jerusalém. Chegou a noite e os romanos não montaram guarda. Ele então fugiu para Jerusalém e não somente levou consigo o que tinha de soldados, mas também alguns dos principais habitantes com suas famílias. Como o temor da morte ou da escravidão lhes dava coragem e força, eles fizeram 20 estádios de caminho. Os velhos, as mulheres e as crianças, não podendo mais, começaram a clamar e a se queixar. Mas os que ficavam viam os outros avançar e abandoná-los. E eles imaginavam que os inimigos estavam perto e prestes a fazê-los prisioneiros. O barulho que os mesmos faziam caminhando dava-lhes a impressão de que os perseguiam, e eles olhavam continuamente para trás, como se os outros já estivessem perto. Apertavam-se de tal modo na fuga
que caíam uns sobre os outros, e nada causava tanta piedade como ver as muralhas e as crianças pisados na confusão. Algumas, as quais restava ainda pouco de força, clamavam com a voz entrecortada de gemidos aos seus maridos e parentes que as esperassem. Mas eles não as escutavam, tanto a sua voz como a de João, que lhes dizia: pensassem só em se salvar, para alcançarem um lugar onde se pudessem vingar dos romanos, se os levassem prisioneiros. Aquela multidão, reduzida aos extremos e em deplorável estado, estava de um lado para o outro, confirme se sentiam ou não com força. Conforme se sentiam ou não com força. Quando raiou o dia, Tito aproximou-se da cidade para executar o tratado. Os habitantes não somente abriram-lhes as portas, mas vieram-lhe à presença com suas esposas, chamando-o de benfeitor e de libertador. Disseram-lhe que os perdoasse e que se contentasse em castigar os revoltosos que ainda estavam entre eles. Tito mandou então uma parte da cavalaria perseguir João, mas ele chegou a Jerusalém antes que o pudessem apanhar. Mataram perto de 6.000 dos que tinham fugido com ele, e levaram cerca de 3.000 mulheres ou crianças, que estavam espalhados por diversos lugares. Tito ficou muito desgostoso por não ter podido prender João para castigá-lo como ele merecia, mas o grande número de mortos e de prisioneiros acalmou sua cólera. Assim entrou na cidade com espírito de paz, mandou derrubar apenas uma pequena parte dos muros para mostrar seu domínio e usou mais de ameaças do que de castigos com os que tinham sido causa da agitação. Não, porém, que eles não desejassem castigar os culpados, mas porque não duvidava de que muitos, para satisfazer à cólera e ao ódio particulares, acusariam mesmo os inocentes. E nessa dúvida, ele preferia deixar viver os culpados do que fazer morrer os inocentes. Porque os culpados poderiam talvez tornar-se mais sensatos pela vergonha de recair num crime que lhes havia sido generosamente perdoado, ao passo que a injustiça, que teria custado a vida de inocentes, seria irremediável. Deixou uma guarnição na cidade, quer para conter na obediência os que estivessem dispostos a promover novas agitações, quer para garantir a tranquilidade daqueles que só desejavam a paz. E assim terminou a conquista da Galiléia, que custou tanto trabalho aos romanos. Capítulo 10. João de Giscala foge para Jerusalém e engana o povo, dizendo-lhe falsamente do estado das coisas, divisão entre os judeus e misérias da Judéia. 298. Quando João e os revoltosos que o haviam seguido chegaram a Jerusalém, todo o povo reuniu-se junto deles para lhes pedir notícias sobre as desgraças que haviam desabado sobre a sua infeliz nação. Estavam eles tão cansados e ofegantes pela fuga que mal podiam falar, o que respondia muito bem por eles. Nada, porém, fê-los abater o orgulho, e eles disseram que não fugiam dos romanos, mas vinham voluntariamente unir-se a eles, para combatê-los de um lugar mais vantajoso, porque seria imprudência para perecer inutilmente num lugar tão difícil como Giscala, quando deviam conservar-se para defender sua capital. João e os seus, assim falando, apresentaram a retirada com um pretexto tão honesto que muitos acharam que era verdade, e a narração de alguns prisioneiros espantou de tal modo o povo que ele considerou a ruína de Giscala como a de Jerusalém. Mas João, sem demonstrar a menor vergonha por ter abandonado na fuga um número tão grande de pessoas, tudo fez para incitá-los à guerra.
animando-os com a persuasão de que eles eram muito mais fortes que os inimigos. Procurava persuadir os simples de que, mesmo que os romanos tivessem asas, jamais poderiam entrar em Jerusalém. E disso não havia melhor prova do que o extremo trabalho que tiveram para tomar pequenas praças da Galiléia, onde todas as suas máquinas foram destruídas. Os moços deixavam-se enganar por estas palavras, porém os mais velhos, os mais sensatos, previam todas as desgraças e já se consideravam perdidos. 299. Era grande a perturbação e a confusão que reinava em Jerusalém, antes da rebelião que surgiu em seguida. Uma parte do povo do campo já se tinha começado a dividir. Tito, quando, depois da tomada de Giscala, se dirigiu a Cesareia, Vespasiano já tinha partido, e ele se apoderou de Jámnia e Azoto, colocou guarnições nas mesmas e levou com ele, regressando, um grande número de pessoas que se haviam colocado sob a obediência dos romanos. Todas as cidades eram agitadas por revoltas e rebeliões, e as armas romanas não lhes davam nem mesmo um momento de folga. Elas mesmas, porém, as tomavam contra si próprias reciprocamente. Tal a animosidade entre os que queriam conservar a paz e os que desejavam a guerra. A divisão começou pelas famílias, que há muito já eram inimigas. Passou depois ao povo, que antes era tão unido, e cada qual se colocava no partido dos que tinham as mesmas ideias. Manifestavam-se sem temor quando chegavam a um grande número. Assim, tudo era agitação, e os que desejavam a revolução e a guerra prevaleciam, por sua mocidade e coragem, sobre os outros cuja idade, mais madura, levava a abraçar uma opinião mais sensata. Em tal confusão, cada qual roubava por primeiro, mas depois de se terem reunido, praticavam abertamente toda sorte de furto, e não causavam menos mal que os romanos. Dessa forma, não havia qualquer diferença entre o mal que as pessoas sofriam de uns e de outros, senão que era muito mais doloroso ser tratado por homens de sua própria nação do que por estrangeiros daquele modo. Capítulo 11. Último capítulo da leitura de hoje, pessoal. Os judeus que roubavam nos campos lançaram-se sobre Jerusalém. Horrível crueldade e impiedade que lá praticam. O sumo sacerdote Anano subleva o povo contra eles. 300. Em tal miséria, as guarnições das cidades, pensando somente em viver segundo sua vontade, sem se incomodar com a pátria, não cuidava em defender os oprimidos, os chefes dos ladrões, depois de se terem unido e organizado, dirigiram-se para Jerusalém. Não encontraram obstáculo, quer porque ninguém tinha autoridade, quer porque a entrada estava sempre aberta para todos os judeus, segundo o costume dos nossos antepassados, e naquele tempo mais que nunca, porque se pensava que para lá se ia, levado apenas pelo afeto e pelo desejo de servir a cidade naquela guerra. Daí nasceu um grande mal, que mesmo que não tivesse havido divisão naquela grande cidade, teria sozinho causado sua ruína, porque uma parte dos víveres que seria suficiente para alimentar os que eram capazes de a defender foi consumida inutilmente por aquela grande multidão de homens inúteis. Mas também foi causa de revoltas que vieram depois da carestia. 301. Outros ladrões deixaram os campos para lançar-se sobre Jerusalém,
unindo-se aos primeiros, que eram ainda piores do que eles. Não se contentavam de roubar e de assaltar. Sua crueldade chegava ao assassínio. Sua ousadia era tal que o cometiam à luz do dia, sem poupar nem mesmo as pessoas de condição. Começaram por prender Antipas, que era de família real, e ao qual estava confiada a guarda do tesouro público, como o primeiro de todos em dignidade. Trataram do mesmo modo Levias e Sofás, filho de Raquel, que também eram de família real, e a outras pessoas muito importantes. Essa horrível insolência lançou tal terror no espírito do povo que, como se a cidade já tivesse sido tomada, todos só pensavam em fugir. Aqueles celerados foram ainda além. Julgaram que haveria perigo para eles, se retivessem por mais tempo na prisão homens tão ilustres e que outras pessoas os visitavam. Poderiam querer vingar a afronta que se lhes fazia, e havia mesmo motivo de temer que o povo se sublevasse. Resolveram então fazê-los morrer e mandaram um deles, de nome João, ou melhor, Dorcas, com outros 10, matá-los na prisão. Para dar a essa ação um pretexto, mandaram divulgar que eles haviam prometido aos romanos introduzi-los na cidade e que por isso não deviam ser considerados como cidadãos, mas como traidores. Sua ousadia levou-os mesmo a se vangloriarem de ter conservado com sua morte a liberdade da pátria. 302. No temor e no abatimento em que o povo se encontrava, a presunção e o poder desses rebeldes chegou a tal excesso que eles ousaram mesmo dispor do sumo sacerdócio. Afastavam as famílias que, segundo a tradição, a possuíam sucessivamente e constituíam nessa alta dignidade pessoas sem nome nem descendência ilustre, a fim de torná-las cúmplices de seus crimes. Homens indignos de tão grande honra não podiam recusar-se a obedecer aos que os haviam elevado àquele cargo. Por outro lado, não havia estratagemas e calúnias de que eles não se servissem para atacar as pessoas de condição. E eles tinham movido a temer, a fim de ter vantagem de sua inteligência e de sua divisão. Mas ainda não era muito para esses malvados manifestar aos homens tantos efeitos de seu favor. Sua horrível impiedade levou-os a ofender a Deus, entrando com os pés manchados e armas criminosas no santuário. O povo, então, sublevou-se contra eles, a conselho do sumo sacerdote Anano, não menos venerável por sua idade do que por sua grande sabedoria e pela elevação de sua dignidade, e que teria sido capaz de impedir a ruína de Jerusalém se não tivesse caído na cilada que aqueles celerados lhes armaram. Fim da leitura de hoje. Obrigado pela presença. Se você gostou, deixe seu like. E se você caiu de paraquedas, acesse a playlist e comece a leitura deste livro pelo primeiro episódio, na playlist Guerra dos Judeus. Obrigado pela presença e até a próxima leitura. Fiquem todos com Deus. Shalom!